Vamos dar então sequência a mais uma videoaula. Essa daí já é a terceira videoaula sobre pronomes relativos, né? Fizemos uma primeira videoaula, se você assistiu, era sobre orações adjetivas. Uma segunda videoaula em que eu comento passo a passo sobre cada pronome relativo usado, como você deve usar. É bastante interessante, dei uma estudada sobre isso. E agora um terceiro em que eu vou também passo a passo mostrar como se resolve, se monta questões sobre pronome relativo, ok? Então vamos nessa. A primeira frase que a gente vai analisar é essa aí, ó. Casei-me com a mulher, lacuna, sorriso, me apaixonei. Antes de eu ler, eu quero que vocês prestem atenção na frase, naquilo que eu vou falar. Veja bem, nós temos aqui dois substantivos, o substantivo mulher e o substantivo sorriso. São substantivos por quê? Porque eu dou o nome por exemplo, a pessoa do sexo feminino do nome de mulher, eu chamo por mulher. Sorriso é aquele traço característico que acontece no nosso rosto quando algo engraçado acontece. Então, eu estou dando nomes, esses são substantivos. Entre mulher e sorriso existe uma correlação, eu posso dizer o sorriso da mulher, ou seja, o sorriso que pertence à mulher, ok? Há uma relação de pertencimento. E aí, lembrando a vocês, qualquer dúvida, voltando à segunda videoaula sobre esse assunto, mas lembrando a vocês que toda vez que há uma relação de pertencimento, nós temos o pronome relativo cujo. E é ele que tem que entrar aqui, olha lá. Casei-me com a mulher cujo sorriso me apaixonei. Mas é só isso? Não. Você precisa analisar o último verbo aí, que é o verbo apaixonar-se. Porque, na verdade, é o seguinte, quem se apaixona por alguém. Me apaixonei por quem? Então, o verbo apaixonar-se exige a preposição por. Essa preposição deve ser colocada antes do pronome relativo. Então, nesse caso, vai ficar casei-me com a mulher por cujo sorriso me apaixonei. Tá? Mas vamos ler. Eu comentei, agora a gente lê para constatar isso que eu acabei de falar. Vamos lá. Se você já assistiu aos outros dois vídeos sobre pronomes relativos e orações adjetivas, você já deverá saber que todo pronome é relativo se ele faz menção ao termo anterior. O termo anterior é lacuna, onde colocamos o pronome relativo é mulher, que é um substantivo, né? Entre a lacuna, há dois substantivos, mulher e sorriso. Poderíamos reescrever esses dois substantivos através da seguinte correlação: sorriso da mulher. Sorriso, é claro, pertence à mulher. Sabemos, entretanto, que toda vez que houver uma relação de posse, o pronome relativo adequado é o cujo, beleza? Se você apenas fizer isso, você correrá o risco de escrever a frase da seguinte maneira: essa é a mulher cujo sorriso me apaixonei. Ao fazer isso, porém, ainda faltará algo a ser colocado para que você não corra o risco de errar a questão. É preciso analisar a segunda parte da frase, que possui o verbo apaixonar-se. Eu me apaixonei. Quem se apaixona, apaixona-se por alguém. Veja que eu coloquei até em cor amarela o pronome para que você possa entender aí que é a exigência do verbo apaixonar-se. Seguindo, o verbo apaixonar-se exige, portanto, a preposição por. Dessa forma, essa preposição deverá ser colocada antes do pronome relativo para que a frase faça sentido, de acordo com a norma culta, da seguinte maneira: essa é a mulher por cujo sorriso me apaixonei. Compreenderam? Beleza, então. Agora eu vou colocar uma frase similar a esta, mas vou mudar ou alterar o verbo final, para vocês verem como é que fica a questão. Olha lá. Casei-me com a mulher, lacuna, sorriso, não pude me esquecer. Bom, já sei pela frase anterior que entre mulher e sorriso há uma correlação de posse, então tem que entrar um cujo aí. Casei-me com a mulher cujo sorriso não pude me esquecer, inicialmente seria isso. Mas eu tenho que atentar agora para o verbo esquecer-se. E o verbo esquecer-se exige uma preposição. Ó. Eu me esqueci de quem ou do que. Então exige a preposição de. E essa preposição vai ter que ficar antes do pronome relativo cujo. Observe que nesse caso eu não posso dizer casei-me com a mulher por cujo sorriso não pude me esquecer, que ficaria sem sentido a frase, tá? Do ponto de vista da norma culta.
você tem que colocar a preposição adequada. Casei-me com a mulher de cujo sorriso não pude me esquecer. Nesse sentido, a frase estará de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Tá? Agora vamos ler, né? Sigamos. Trata-se de uma frase similar à anterior. Sabemos que o pronome relativo será o cujo, por causa da explicação do exemplo anterior. Mas seria correto colocar por cujo também? Para sabermos disso, precisaremos analisar a segunda parte da frase, que possui o verbo esquecer. Não pude me esquecer. Quem se esquece, esquece-se de alguém ou de algo. Notemos que a preposição exigida agora não será mais por, e sim de. Nesse caso, não pude me esquecer do sorriso da mulher. A frase agora será construída da seguinte maneira: casei-me com a mulher de cujo sorriso não pude me esquecer. Pode ser que haja a seguinte pergunta: mas por que não do? Por que tem que ser de? Porque o do é a preposição de mais o artigo a. E nós sabemos, se você já assistiu a segunda videoaula, você sabe que o pronome relativo cujo, ele dispensa o artigo tanto antes quanto depois dele. Então não pode haver artigo, então tem que ser preposição pura. Tá? Por isso casei-me com a mulher de cujo sorriso não pude me esquecer. Beleza? Mais uma questão para analisarmos. Assinale a opção que contém os pronomes relativos, regidos ou não de preposição que completam corretamente as frases abaixo. Os navios negreiros, lacuna, donos eram traficantes. Foram revistados. Ninguém conhecia o traficante, lacuna, o fazendeiro negociava. Então nós temos dois pronomes relativos aqui. O primeiro, gente, olha lá, nós temos uma relação de pertencimento aí. Veja bem, olha, navios negreiros e donos. Eu posso dizer os donos dos navios negreiros, beleza? Então, os navios negreiros pertencem aos donos. Há uma relação de pertencimento. Então, eu sei que tem que entrar um cujo aí. E esse cujo vai ficar, na verdade, no plural, cujos, porque ele concorda com a palavra seguinte, que é donos. Donos é masculino plural, então vai ser cujos. Se fosse uma palavra feminina plural, para mulheres, seria cujas. Se fosse singular feminino, mulher, cuja. E singular masculino, dono, cujo. Beleza? Ele concorda com a palavra seguinte. Então, aí a segunda coisa é você verificar o verbo que vem depois, o verbo ser. Era um traficante. Esse verbo não exige preposição, né? Na verdade, é o verbo de ligação, exige predicativo do sujeito, que é o termo aí traficante. Então, ele, como não exige preposição, é simplesmente colocar cujos aí. Ou seja, se eu for para as opções, eu só encontro cujos na letra B e na letra E. Estão percebendo? Neste caso aí, eu tenho 50% de chances de acertar a questão. Eu já elimino 3 opções de cara. Já no segundo momento aí, ó, ninguém conhecia o traficante, o fazendeiro negociava. Eu não posso, não há relação de pertencimento entre o substantivo traficante e o substantivo fazendeiro. Eu não posso dizer, por exemplo, fazendeiro do traficante. Sem sentido, nem vice-versa. Ok? O traficante do fazendeiro, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho que apenas trabalhar com o verbo final aí, que é o verbo negociar. Então, se eu chego para vocês e falo assim, o fazendeiro negociava, vocês hão de perguntar a mim, negociava com quem? Veja bem aí, já vem a pergunta exigindo a preposição com, e ainda o quem, que se refere a pessoas, né? Então, na verdade, esse com quem aqui entra aí. Olha, ninguém conhecia o traficante com quem o fazendeiro negociava. Aí eu já sei que é a opção B, cujos e com quem. Entenderam, gente? Isso daí é bem tranquilo. Se você analisar dessa forma aí, você não tem como errar a questão. Vamos ler aqui. Na primeira parte da frase, temos uma relação de pertencimento, posse, entre os substantivos donos e navios negreiros. Dessa forma, podemos reescrever essa frase da seguinte maneira: os donos dos navios negreiros, ok? Dos navios negreiros e a relação de posse. Assim, concluímos que o pronome relativo adequado será cujo. Lembre-se que ele concorda com o substantivo a quem ele se refere. Além disso, ele irá concordar com... na verdade, como é que eu posso dizer assim? A concordância dele também é com a palavra seguinte, no que concerne ao número e concordância em gênero e número, tá?
Então, ele concordará com o substantivo seguinte, donos, que é masculino plural. Logo, colocaremos cujos, eu já havia explicado antes. Os navios negreiros, cujos donos eram traficantes. Notem que não há necessidade de se colocar nenhuma preposição antes de cujos, porque o verbo ser, eram traficantes, não exige preposição. Assim, teremos a opção correta, ou na letra, na verdade, ou na letra B ou na letra E, né, gente? Porque a letra C, na verdade, é de cujos, então, como não há preposição, pode eliminá-la, tá? Vamos agora à segunda parte. Ninguém conhecia o traficante lá quando o fazendeiro negociava. Percebam que não há relação de posse entre os substantivos traficante e fazendeiros. Ou seja, não podemos afirmar algo do tipo fazendeiro ou do traficante. O traficante não é posse do fazendeiro. Assim, vamos analisar o verbo. Tá? O verbo negociava com quem? Quem negocia, negocia com alguém. Percebam que o verbo negociar exige a preposição com. Assim, a segunda parte deve ficar da seguinte maneira: ninguém conhecia o traficante com quem o fazendeiro negociava. A frase toda ficará da seguinte maneira: os navios negreiros, cujos donos eram traficantes, foram revistados. Ninguém conhecia o traficante com quem o fazendeiro negociava. Resposta correta, opção B. Compreenderam, gente? Bom, agora eu vou deixar 2 exercícios para vocês tentarem matar. O primeiro diz o seguinte: assinale o item em que não aparece pronome relativo. A pista que eu vou deixar para você é o seguinte: nessas 5 opções, uma delas, o que não é pronome relativo, ele é conjunção integrante, que é uma conjunção característica das orações substantivas, algo que eu já comentei com vocês em uma videoaula anterior. Tá? Então, você vai ter que descobrir qual é a opção em que o que é uma conjunção integrante e marcar a opção, beleza? Já na segunda questão, é o mau uso do pronome relativo. Então, nessas 5 opções aí, existe um que possui um pronome relativo usado de uma forma inadequada. Eu quero que você saiba, descubra qual é e marque a opção. Tudo bem? Vocês podem, inclusive, mandar a resposta pelo meu canal e eu analiso e comento com vocês. Tá ok, gente? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido essa aula e aguardo vocês na próxima vídeo aula.